ele começa a buscar a origem daquilo. Ele chega numa seita satânica, ele descobre a seita, descobre o que eles fazem, desde filmes de pedofilia, tráfico de órgãos, sacrifício humano, ele descobriu tudo. Aqui no Brasil tem algum maçom famoso? Tem famoso. Nós vemos políticos famosos aqui no Brasil que são maçons. Quando você esconde demais, tem alguma coisa ali. E tinha um vídeo chamado Adoradores do Diabo, onde ele mostrava pessoas muito importantes, dentre eles Reagan, que se refugiavam numa fazenda para fazer um encontro secreto que ninguém sabia o que rolava lá dentro. Fala, Lene. Eu não sei se você já respondeu essa pergunta nas outras lives, mas o Oliver tá pedindo para você falar sobre a maçonaria. Acho legal. Na outra a gente não falou muito sobre isso. Não houve um ensejo muito apropriado. Na verdade, a maçonaria é uma seita secreta, portanto discreta. Quando que ela começa? O início da maçonaria? Pois eles têm assim como uma orientação de raiz, que eles têm o conhecimento dos construtores que remonta à época dos arquitetos, que remonta à época ali da época das pirâmides, né? Que tinha uma sabedoria. Que tinha uma sabedoria que conhece. Tanto é que você passa em muita cidade do interior, você vê lá o esquadro compasso, que é um símbolo da maçonaria de construção. Agora, o que sempre me chama a atenção é que é uma coisa assim secreta, focada mais para o público masculino. Então, eu sou casado com a Dai, nós somos Ela não pode. Ela não pode, eu vou e ela não pode, e eu não posso contar o que aconteceu. Então as coisas de Deus, elas são muito às claras, né? Tá tudo na luz, né? Então não tem nada secreto, né? Quando você esconde demais, tem alguma coisa ali. Dentro da questão, também um outro fator a ponderar é que eles adoram a figura do Baphomet. Embora eles dizem que não, mas tem a figura, é clássico ali. A figura é o que? Um bode? Aquele bode, meio mulher, tem seios de mulher, tem cabeça de bode, tem as mãos que ficam invertidas, né? Cascos, quer dizer, Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí de repente você tem que fazer uma adoração a uma entidade zoomórfica monstruosa daquela. Já é uma outra coisa que leva a ponderar. O significado dessa entidade, o que ela remete ao Tem na Bíblia alguma coisa disso? Não, mas ele remete ao bode. Então, o símbolo majoritário do satanismo é o pentagrama, né? Onde vai encaixar o bode, é o pentagrama invertido, onde a ponta está para baixo. Né? Então, aparece o bode. Essa representação está ligada ao bode descrito em Êxodo. Haviam 2 bodes, né? Um era solto no deserto, de expiação, e o outro era sacrificado. Esse que é de expiação, que era solto no deserto, representa, à luz do satanismo, a liberdade. Ele foi solto. Então ele está lá no meio. E ele carregava todos os pecados. Todos os pecados. Então, ele representa a representação do pecado. Tem as 5 pontas, representa os 5 continentes, uma série de fatores de representação. Então o bode está representado ali. Então a gente vê um dos símbolos da maçonaria está ligado ao bode. Agora você não pode. Estranho. Não dá para afirmar que todo maçom é satanista. Não. Seria um absurdo. Seria os caras no patamar mais elevado ali, né? Inclusive. E eles fazem o bem também, eles ajudam. Tem obra social e se ajuda. Você não vê maçom pobre, passando dificuldade. Um ajuda o outro. Eles são bem unidos. Né? Então, mas quando chega eu acho que a patamares mais elevados, 32º, 33º, né? Se você tiver potencial, eles vão avaliar seu potencial, porque tem seitas mais escalonadas mais assim, eles vão te puxar para fazer parte de um outro time. Aqui no Brasil tem algum maçom famoso? Tem famoso. Nós vemos políticos famosos aqui no Brasil que são maçons. Quer ver um exemplo? Esse aí eu posso falar porque já foi, né? Jânio Quadros. Ele era maçom? Sim. Inclusive, um dos discursos de Jânio Quadros, quando ele faz a renúncia, né, ele fala: forças ocultas, né, me obrigaram a fazer isso. E ele era maçom. Provavelmente ele teve uma orientação da maçonaria para abandonar o poder. Tancredo Neves. Né, ele tinha ligações indiretas com a maçonaria, mas ele chegou a falar: olha, agora eu assumi, nem Deus me tira daqui. Triputia Deus, né? E ficou uma coisa muito estranha, porque ele estava bem. Você lembra que era só um porta-voz? Ninguém mostrava a cara dele. Era um porta-voz, passava o relatório médico dele e acabou, né? Então todo mundo estava olhando para Tancredo, ninguém sabia quem seria o vice, né? Então o vice sempre entra em momento estratégico. Então a maçonaria ao longo da história teve muito poder, né? Nos Estados Unidos? No mundo inteiro teve bastante poder. Tem algum famoso nos Estados Unidos? A própria nota de dólar tá cheia de símbolos maçônicos. Quais? A nota de $1 tá cheia de símbolo maçônico. Qual que é um símbolo maçom? O olho lá do... Tem o olho que tudo vê.
Que é remete ao olho de Horus também, que vai estar ligado à maçonaria, vai estar representado ali na nota. Illuminatis também. Os Illuminatis também. E tem outros símbolos mais, tem uma coruja pequenininha, né, símbolo de sabedoria, uma ave noturna, então é sabedoria oculta, noturna. Tem uma série de coisas que remetem à maçonaria também. Tem a data embaixo, né, que a maçonaria foi fundada. Vai aparecer novos órbis Sequoia, né, redondinho aí. Tem bastante coisa. Aí tem muita coisa. A pontinha da pirâmide. A pontinha tá bem discreta, não dá pra ver. Uhum. Tem uma data aqui embaixo, em números romanos. Foi a data que foi fundada a seita Illuminati. Tem bastante informação aí. E por que não dólar? É que circula mais. Né? Mais pessoas vão ter acesso aí. E tem muito mais coisa. Tá cheio, se você falar no dólar, tem coisa pra caramba. Mas qual a relação da maçonaria com o final dos tempos? Teve muitos presidentes americanos que foram maçons também. Se você reparar, na história americana, os americanos sempre tiveram um cunho protestante. Né? Vendiam essa imagem protestante. Depois do governo do Reagan, Ronald Wilson Reagan, 6 letras em cada nome, curiosamente, inclusive ele fazia parte de uma seita que se reunia. Eu acho que tiraram esse vídeo da internet, deve ter passado uma rasteira nesse vídeo. Era um canal chamado, acho que era Espírito Online, e tinha um vídeo chamado Adoradores do Diabo, onde ele mostrava pessoas muito importantes, dentre eles o Reagan, que se refugiavam numa fazenda para fazer um encontro secreto que ninguém sabia o que rolava lá dentro. Teve até um repórter que conseguiu se embrenhar no meio da mata e através tinha um lago, né? E ele conseguiu numa clareira filmar algumas pessoas fazendo parte da seita. E havia uma grande coruja ali, que é um símbolo da sabedoria noturna, né? Depois não se ouviu mais falar desse repórter, ele desapareceu. Então tem muita coisa curiosa aí. Aí depois o Reagan mudou, o arquétipo americano mudou. Ele era maçom? Não era maçom, mas estava ligado a uma seita satânica. Então, nem todo maçom é ligado ao satanismo, né? Sim. Mas tem um livro, esse livro também foi banido. Não é interessante que você saiba a verdade. Então, tem muita coisa que traz à tona alguma coisa e aquilo é abafado rapidamente. Né? Eu lembro que uma época saiu uma matéria na Veja dizendo que a urna eletrônica foi fraudada, né? Afirmaram, fraudaram as urnas em Alagoas, né? Abafa essa história, a urna eletrônica não pode falar isso pro povo, né? Estados Unidos usa papel, então você manipula voto, fato, então abafa a notícia. Da mesma forma, né, essa questão do Reagan foi abafada também, citou ali que ele fez parte daquele grupo, abafa a história, não fala mais sobre aquilo. Não tem muita coisa que às vezes sai uma centelha, vem outro, vem os bombeiros, né? Vem os bombeiros. A morte da Marielle. Acho que vão descobrir quem matou? Nunca vão descobrir. Hoje descobriram e não querem falar também. Não, ela esbarrou em alguma coisa. Ela descobriu alguma coisa. Entendi. Ela esbarrou. Se você observar a história, tinha um delegado, eu nunca vou esquecer disso. Ele deu uma entrevista no Fantástico. Ele estava conduzindo as investigações. E aí ele chegou nos atiradores, ele falou, é questão de dias eu vou chegar no mandante. Aí o superior dele, o que fez? Promoveu esse delegado e mandou ele para a Itália fazer um curso sobre a máfia italiana. Tirou ele do caso. Nossa! Quer dizer, ele estava chegando e tiraram ele. Uhum. As seitas, elas se protegem. Você nunca vai pegar o que um legítimo satanista faz. Eles têm juízes, desembargadores, promotores, políticos que se protegem. Tem um documentário. Mas a Marielle de alguma forma estava. Acho que ela esbarrou, ela descobriu alguma coisa, provavelmente. Que não deveria estar. Não deveria ter um documentário, fica a dica aí para os seus telespectadores, para os seus ouvintes aí, não sei como é que vocês chamam, seguidores, né? Assistir, chama Os Filhos de Sam. Tá na Filhos de Sam. Filhos de Sam. Mostra a história de uma série de assassinatos que ocorrem numa região, né, nos Estados Unidos, e um repórter investigativo, ele começa a buscar a origem daquilo. Ele chega numa seita satânica, ele descobre a seita, descobre o que eles fazem, desde filmes de pedofilia, tráfico de órgãos, sacrifício humano, ele descobriu tudo. Ele reuniu provas, apresentou para a polícia, ignoraram tudo. No final, ele caiu em descrédito, perdeu emprego, morreu sozinho, né? Provavelmente solitário. tem gente grande envolvida. Muita gente grande, você não descobre. Às vezes perguntam pra mim, eu já fui... Não tinha a história
Hillary Clinton e do Clinton, que eles iam para uma ilha com não sei quem. Lembra desse papo aí? Mas não precisa ir tão longe. O Collor mesmo, na casa da Dinda, né? A esposa dele famoso, falou, né? Falou. E ele tá aí. Tá aí, pleno da Silva. Né? Tinha rituais, né? Tinha rituais. Você vê que não foi por acaso. Tancredo Neves sumiu. Ele foi assassinado. Né? Teve um legista, não sei se era o Palhares na época, ele falou que pelo ângulo do projétil ele foi assassinado, não foi suicídio, não foi um crime passional. Né? Abafaram o caso. PC Farias. PC Farias. Depois teve também o irmão do Collor que veio, morreu de câncer fulminante, quer dizer, se protegem e não sabem. Então eles estão bem guarnecidos. Na verdade, a maçonaria é uma seita secreta, portanto discreta. Quando que ela começa? O início da maçonaria? Pois eles têm assim como uma orientação de raiz, que eles têm o conhecimento dos construtores que remonta à época os arquitetos, que remonta à época ali da época das pirâmides, né? Que tinha uma sabedoria. Que tinha uma sabedoria que conhece. Tanto é que você passa em muita cidade do interior, você vê lá o esquadro compasso, que é um símbolo da maçonaria de construção. Agora, o que sempre me chama a atenção é que é uma coisa assim secreta, focada mais para o público masculino. Então, eu sou casado com a Dai, nós somos uma só. Ela não pode. Ela não pode, eu vou e ela não pode, e eu não posso contar o que aconteceu. Então as coisas de Deus, elas são muito às claras, né? Tá tudo na luz, né? Então não tem nada secreto, né? Quando você esconde demais, tem alguma coisa ali. Dentro da questão, também um outro fator a ponderar é que eles adoram a figura do Baphomet. Embora eles dizem que não, mas tem a figura, é clássico ali. A figura é o que? Um bode? Aquele bode, meio mulher, tem seios de mulher, tem cabeça de bode, tem as mãos que ficam invertidas, né? Cascos, quer dizer, Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Aí de repente você tem que fazer uma adoração a uma entidade zoomórfica monstruosa daquela. Já é uma outra coisa que leva a ponderar. O significado dessa entidade, o que ela... Ela remete ao Tem próprio... na Bíblia alguma coisa disso? Não, mas ele remete ao bode. Então, o símbolo majoritário do satanismo é o pentagrama, né? Onde vai encaixar o bode, é o pentagrama invertido, onde a ponta está para baixo. Tá. Né? Então, aparece o bode. Essa representação está ligada ao bode descrito em Êxodo. Haviam 2 bodes, né? Um era solto no deserto, de expiação, e o outro era sacrificado. Esse que é de expiação, que era solto no deserto, representa, à luz do satanismo, a liberdade. Ele foi solto. Então ele está lá no meio. E ele carregava todos os pecados. Todos os pecados. Então, ele representa a representação do pecado. Tem as 5 pontas, representa os 5 continentes, uma série de fatores de representação. Então o bode está representado ali. Então a gente vê um dos símbolos da maçonaria está ligado ao bode. Agora você não pode. Estranho. Não dá para afirmar que todo maçom é satanista. Seria um absurdo. Seria os caras no patamar mais elevado ali, né? Inclusive. Eles fazem o bem também, eles ajudam. Tem obra social. E se ajuda. Você não vê maçom pobre passando dificuldade. Um ajuda o outro. Eles são bem unidos. Né? Então, mas quando chega eu acho que a patamares nível... mais elevados, 32º, 33º, né? Se você tiver potencial, eles vão avaliar seu potencial, porque tem seitas escalonadas mais assim, eles vão te puxar para fazer parte de um outro time. Aqui no Brasil tem algum maçom famoso? Tem famoso. Nós vemos políticos famosos aqui no Brasil que são maçons. Quer ver um exemplo? Esse aí eu posso falar porque já foi, né? Jânio Quadros. Ele era maçom? Sim. Inclusive, um dos discursos de Jânio Quadros, quando ele faz a renúncia, né, ele fala: forças ocultas, né, me obrigaram a fazer isso. E ele era maçom. Provavelmente ele teve uma orientação da maçonaria para abandonar o poder. Tancredo Neves. Né? Ele tinha ligações indiretas com a maçonaria, mas ele chegou a falar: olha, agora eu assumi, nem Deus me tira daqui. Tripudia a Deus, né? E ficou uma coisa muito estranha, porque ele estava bem. Você lembra que era só um porta-voz? Ninguém mostrava a cara dele. Era um porta-voz, passava o relatório médico dele e acabou, né? Então todo mundo estava olhando para Tancredo, ninguém sabia quem seria o vice, né? Então o vice sempre entra em momento estratégico. Então a maçonaria ao longo da história teve muito poder, né? Nos Estados Unidos? No mundo inteiro teve bastante poder. Tem algum famoso nos Estados Unidos? A própria nota de dólar tá cheia de símbolos maçônicos. Quais? A nota de $1 tá cheia de símbolo maçônico. Qual que é um símbolo maçônico? O olho lá do... Tem o olho que tudo vê.
Que é remete ao olho de Horus também, que vai estar ligado à maçonaria, vai estar representado ali na nota. Illuminati também. Os Illuminati também. E tem outros símbolos mais, tem uma coruja pequenininha, né, símbolo de sabedoria, uma ave noturna, então é sabedoria oculta, noturna. Tem uma série de coisas que remetem à maçonaria também. Tem a data embaixo, né, que a maçonaria foi fundada. Vai aparecer novos órgãos seclório, né, redondinho aí. Não foca, né? Aí. Tem bastante coisa. Aí tem muita coisa. A pontinha da pirâmide. A pontinha tá bem discreta, não dá pra ver. Tem uma data aqui embaixo, em números romanos. Foi a data que foi fundada a seita Illuminati. Ah, é? Né? Tem bastante informação aí. E por que não dólar? É que circula mais. Né? Mais pessoas vão ter acesso aí. E tem muito mais coisa aí. Tá cheio, se você falar no dólar, tem coisa pra caramba. Mas qual a relação da maçonaria com o final dos tempos? Teve muitos presidentes americanos que foram maçons também. Se você reparar, na história americana, os americanos sempre tiveram um cunho protestante. Né? Vendiam essa imagem protestante. Depois do governo do Reagan, Ronald Wilson Reagan, 6 letras em cada nome, curiosamente, inclusive ele fazia parte de uma seita que se reunia, eu acho que tiraram esse vídeo da internet, devem ter passado uma rasteira nesse vídeo. Era um canal chamado, acho que era Espírito Online, e tinha um vídeo chamado Adoradores do Diabo, onde ele mostrava pessoas muito importantes, dentre eles o Reagan, que se refugiavam numa fazenda para fazer um encontro secreto que ninguém sabia o que rolava lá dentro. Teve até um repórter que conseguiu se embrenhar no meio da mata e através tinha um lago, né? E ele conseguiu numa clareira filmar algumas pessoas fazendo parte da seita e havia uma grande coruja ali, que é um símbolo da sabedoria noturna. Né? Depois não se ouviu mais falar desse repórter, ele desapareceu. Então tem muita coisa curiosa aí. Aí depois o Reagan mudou, o arquétipo americano mudou. Ele era maçom? Não era maçom, mas estava ligado a uma seita satânica. Sei. Então, nem todo maçom está ligado ao satanismo, né? Sim. Mas tem um livro, esse livro também foi banido. Não é interessante que você saiba a verdade. Então tem muita coisa que traz à tona alguma coisa e aquilo é abafado rapidamente. Né? Lembra que uma época saiu uma matéria na Veja dizendo que a urna eletrônica foi fraudada. Né? Afirmaram, fraudaram as urnas em Alagoas. Né? Abafa essa história. A urna eletrônica não pode falar isso pro povo. Né? Estados Unidos usa papel. Então você manipula voto, fato. Então abafa a notícia. Da mesma forma, né, essa questão do Reagan foi abafada também. Ele citou ali que ele fez parte daquele grupo, abafa a história, não fala mais sobre aquilo.